Eventualmente, um satoshi deve valer $1 ou R$ 1. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Também vamos falar sobre um cenário negativo aí para o Bitcoin, uma projeção negativa para o Bitcoin, o que é interessante porque geralmente a gente traz notícias otimistas, bullish aqui para o Bitcoin, e a gente quer trazer os dois lados para que vocês possam analisar e tirar suas próprias conclusões. O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, a gente sempre menciona aqui, e vamos trazer algumas informações interessantes então no vídeo de hoje, com o Bitcoin a 88,2 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo e 489 mil reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo, segurando bem aquele faixa de preço de 80 mil dólares, certo? Então desde o dia 19, quando o preço do Bitcoin se valorizou e chegou na faixa dos 88, então está se mantendo lateralizado aí, relativamente constante o preço do Bitcoin. O primeiro post que eu quero trazer aqui para vocês é esse aqui do Felipe De Martini, abre aspas, o peso argentino agora vale menos que um satoshi. E para quem não sabe, a Argentina estava com uma inflação crescente e muito grande aí durante bastante tempo, se tornando cada vez pior até o Milei chegar no poder, e desde então o problema da inflação foi melhorando, certo? Mas ainda é uma questão, ainda não está 100% resolvida, e desde então o peso argentino perdeu muito valor. Eu me lembro que eu fui para Buenos Aires ali na época em que o Milei tinha acabado de se eleger, e é aquela velha história, né? Se você tem aí alguém com problema e vai resolver o problema, o momento em que o problema está sendo resolvido é o momento mais doloroso. Então, se você tem aí um bêbado que para de beber, né, para com o alcoolismo, o momento ali em que ele está se curando do problema é o momento mais doloroso. E foi exatamente aquele período. Eu me lembro que eu fui numa casa de câmbio ali com R$ 200 e saí com um bolo de dinheiro que era até difícil de guardar em algum lugar. Então, realmente, a inflação é algo bastante preocupante, algo bastante triste. Ela acontece em todas as moedas fiduciárias por uma questão de teoria dos jogos, incentivos. Então, por exemplo, o próprio dólar, que é a moeda de reserva global hoje, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. O real nem se fala, o real nem existia naquela época, o real foi criado em 94 e desde então vem perdendo poder de compra ainda mais rapidamente do que o próprio dólar, tanto é que no início a paridade era ali de 1 para 1, mais ou menos por aí, e agora o dólar já vale bem mais do que o real. Então, é uma questão de incentivos. Políticos e burocratas se beneficiam da impressão de dinheiro via efeito Cantillon e a gente acaba pagando a conta via inflação. E chegamos à marca, então, onde um Bitcoin vale, aliás, um Satoshi vale já um peso argentino. Então, a menor unidade de Bitcoin vale mais do que uma moeda nacional. Parece absurdo, mas é só uma questão de tempo para acontecer com o dólar também. E não é qualquer moeda nacional, a moeda nacional da Argentina, que é aí uma economia relevante no mundo. Então aqui, né, é questão de tempo para acontecer com o real, com o dólar e assim por diante. Então, antes da gente seguir aqui com a análise, se você gosta do conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e também considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal, o famoso elogio sincero, e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Então, o que está dizendo aqui, né? Basicamente hoje, um Satoshi vale mais ou menos aí 0,001 dólares, né? Dependendo do preço do Bitcoin. E um peso argentino no câmbio livre vale menos que isso. Logo, um peso argentino vale menos do que um satoshi, ou seja, a menor unidade de Bitcoin já supera a unidade básica de uma moeda nacional. Então, o que isso significa, né? O peso perdeu função monetária, reserva de valor, unidade de conta e meio de troca confiável. O Bitcoin, mesmo em frações mínimas, preserva o poder de compra no tempo, inclusive faz com que o poder de compra aumente no tempo, né? E a comparação escala Satoshi começa a fazer sentido em economias quebradas, né? Imagina só daqui a muito tempo, onde as pessoas vão precificar as coisas em satoshis. Isso provavelmente vai demorar um pouco, porque embora o Bitcoin seja uma ótima reserva de valor no sentido de se valorizar ao longo do tempo, ainda existe muita volatilidade, o que dificulta a cotação em Bitcoin, né? Mas com o passar do tempo, conforme o Bitcoin for ganhando adoção e também ganhando valor de mercado, pode ser que se torne cada vez mais difícil movimentar aí o valor de Bitcoin, né? O valor de mercado do Bitcoin vai aumentando, então variações nominais aí acabam influenciando muito percentualmente no preço do Bitcoin, menos, né, no preço do Bitcoin.
Então não significa que o dólar vai colapsar igual ao peso argentino agora, mas basicamente talvez seja uma questão de tempo e mais tempo nesse caso, porque quando a gente olha para as moedas fiduciárias, todos os fundamentos, fica cada vez mais evidente que elas estão fadadas ao fracasso. A dívida nos Estados Unidos, por exemplo, já passa de 38 trilhões de dólares e vem subindo, e esse problema não é um problema só dos Estados Unidos, é um problema de todo mundo, de todos os locais onde são utilizadas moedas fiduciárias. Então, conforme o Bitcoin vai se valorizando, a unidade monetária tradicional vai colapsando. E quando uma moeda perde credibilidade, qualquer coisa escassa vira unidade de conta melhor, seja dólar, ouro, imóvel ou satoshi. Aqui o dólar também é uma moeda fiduciária que tende a colapsar talvez mais lentamente. O Bitcoin só torna isso mais visível, porque tem oferta fixa global, liquidez global, divisibilidade extrema e gráfico implacável contra moedas fracas. E sobre o dólar, né, então... talvez o dólar não entre em hiperinflação como o peso de forma tão rápida, mas é plausível aí, né, um satoshi valendo 1 centavo de dólar, depois 10 centavos, depois 1 dólar, via Bitcoin subindo e o dólar também se desvalorizando. E aqui a observação é o dólar não virando um peso argentino, mas no longo prazo eu acho que todas as moedas terão o mesmo destino do peso argentino e do cruzado, do cruzeiro aqui brasileiro, né? Então o peso argentino já vale mais que um satoshi, não apenas porque o Bitcoin está se valorizando, mas porque moedas sem limite sempre perdem a disputa contra ativos escassos. A questão não é se e mas sim em que velocidade que o país descobre isso. E aqui um segundo ponto rápido sobre preço do Bitcoin especificamente. Então a gente sempre traz aí notícias otimistas, gráficos, indicadores e cenário macroeconômico otimista para o preço do Bitcoin. Não porque a gente quer, não porque a gente está torcendo para isso, mas porque são as informações que temos disponíveis. E aqui eu trago uma informação crítica em relação ao preço do Bitcoin, no sentido de termos uma grande correção. E pessimista, não sei se é a palavra certa, porque muitas pessoas querem satoshis mais baratos para que seja mais barato comprar o Bitcoin, como se fosse uma promoção, né? Então isso depende, é relativo. Mas enfim, vamos dar uma olhada no post do Trending Bitcoin no x.com e é um gráfico aí é basicamente uma extrapolação linear aqui que prevê o preço do Bitcoin em 40 mil dólares caso a gente tenha uma correção similar às correções anteriores. Mas tem vários erros, entre aspas, aí nessa extrapolação linear. Talvez o primeiro seja o fato de que nós não tivemos uma valorização como tivemos em outros ciclos. Então, por que nós teríamos uma desvalorização próxima da desvalorização que tivemos nos outros ciclos? Será que isso faz sentido? Vamos dar uma olhada aqui nas questões, né? Ou seja, qual a chance do Bitcoin ir para 40 mil dólares em 2026? E a resposta curta é que existe, mas não é o cenário base se o regime atual se mantiver. E aqui falando sobre basicamente 3 cenários, né, sendo o cenário base aí, basicamente uma continuidade estrutural de ETFs spots continuam captando, mesmo com mais volatilidade, instituições compram mais do que mineradores produzem, não há blow-off top parabólico clássico, correções são rasas e distribuídas no tempo, e a implicação é que 25 e 26 viram um ciclo estendido, não um pico mais colapso. E correções de 30% a 45% são frequentes, né, acontecem, mas não 70% a 80% como antes. Né? O fundo de 26 ficaria mais próximo dos 70% a 90% e não dos 40%. Nesse cenário, 40 mil dólares não acontece, talvez o cenário base, talvez o cenário mais provável, lembrando que nós não temos como prever o futuro, mas olhando os dados e o que está acontecendo e o futuro como parece estar se encaminhando, seria talvez o cenário mais provável. Cenário número 2 aqui, talvez o segundo mais provável, seria de um ciclo clássico enfraquecido, com o Bitcoin ainda respeitando dinâmica de ciclos, topo em 25, 26, mas retornos e drawdowns menores do que no passado. Com números plausíveis de topo entre 150 a 220 mil dólares, quedas aí um pouquinho maiores do que no cenário anterior de 55 a 65% e fundo entre 50 e 70. E 40 mil só apareceria em overshot momentâneo, mas não como base estrutural, não como fundo ali, como
uma base mais estrutural mesmo do ativo. E cenário uma resistência, né? E cenário número 3, hard landing, mais liquidez sumindo. Então talvez o cenário menos provável, que é o cenário do Twitch. Então o que aconteceria, né, nesse cenário? Uma recessão profunda global, estresse financeiro sistêmico, né, ETFs virando vendedores líquidos, Fed atrasando ou falhando em prover liquidez e correlação igual a 1 em todos os ativos. Ou seja, tudo corrigindo, né? A gente fala bastante sobre esse cenário aqui, inclusive no canal, que é um cenário que possivelmente vai acontecer. A questão é que a gente não sabe quando que isso vai acontecer, né? Pode demorar 5, 10 anos. Então, esse problema, ele vem sendo, essa bolha da dívida, vem sendo alimentada desde pelo menos 2008, né, com as políticas de quantitative easing, mas se a gente analisar com calma, muito antes disso. E aí sim, né, nesse cenário de mais crítico, de maior caos financeiro em todos os ativos, podemos ter um drawdown de 70% e de 130 mil a 40 é matematicamente possível, mas repare, não é um cenário técnico, é um macro extremo, né? Então não é uma análise técnica e é muito clara para o Bitcoin, mas sim um cenário macro de estresse e mais extremo. E os erros aqui dessa extrapolação linear, então todo o topo gera o mesmo drawdown percentual e ignora ETFs spot, estrutura nova, tesourarias comprando, menor float líquido, maturação no mercado, volatilidade estruturalmente menor, né? E é uma extrapolação linear do passado em um ativo que mudou de regime, ou seja, 40 mil dólares em 2026 é possível? Sim. Mas não é provável, né? E exige um choque macro sério e o mercado não está precificando isso hoje. Então é mais provável errar ficando de fora do que errar esperando os 40 mil dólares, né? Então realmente, na verdade, ficar de fora ou esperar um preço muito baixo pode custar muito caro. Eu concordo com essa hipótese, né? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. É sempre bom ouvir aí os comentários de vocês, até para ter uma noção melhor de sentimento do mercado. Eu vou ficando por aqui então com o preço do Bitcoin a 88 mil dólares. Novamente, se você assistiu até aqui, clica no like, no hype e por aí vai, para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.